Materiais nobres. Vale a pena ou não vale? Vem comigo nesse vídeo porque eu vou te explicar exatamente o porquê materiais nobres valem sim muito a pena o investimento. Já vou começar o vídeo te dizendo isso. Então vem comigo pra gente conversar mais sobre isso e já vamos começar. Me conta aqui nos comentários. Tem alguma coisa que tu já colocou de acabamentos, materiais mais nobres na tua casa que tu diga assim, cara, isso valeu muito a pena? Já me conta aqui nos comentários. Bom, já vamos começar falando que sim, quando a gente fala de materiais, de acabamentos mais nobres, a gente tá sim falando de fazer um investimento mais alto. Mas a primeira coisa que eu quero te perguntar, né, quando a gente fala de investimentos, como que tu diz assim, isso é caro ou isso é barato? Como que tu julga o preço de alguma coisa? Como tu julga o valor de alguma coisa? Eu julgo o valor de alguma coisa sempre pensando, dividindo, né, o preço daquilo que eu paguei pelo número de vezes que eu vou usar, né? Então, cara, é uma coisa que eu vou usar muito, por exemplo, assim, um chuveiro. Cara, um chuveiro caro é um troço que se paga. Pô, tu usa chuveiro quantas vezes na vida? Tu usa chuveiro 1, 2 vezes por dia no mínimo. Cara, chuveiro é um negócio barato, entendeu? Mesmo que seja um chuveiro caríssimo, ainda é um chuveiro barato. Por quê? Porque a gente usa muito. Isso serve pra tudo, pelo menos pra mim, né? Serve pra tudo. Então, roupa. O que é uma roupa cara e uma roupa barata? Cara, depende. Se eu usar uma vez, vai ser uma roupa cara. Mas se eu usar muitas vezes, provavelmente aquela é uma peça que vai se pagar. E assim é quando a gente fala de tudo que é pra casa da gente. Então eu já vou começar trazendo aqui essa linha de raciocínio para que tu consiga entender que quando a gente fala de valer investir em algo que é mais nobre, em um material mais nobre, um acabamento mais nobre, a gente precisa sempre pensar que um material mais nobre, principalmente, que vai ter uma durabilidade maior, também vai ser usado por muito mais tempo, muito mais vezes. Ou então, muito provavelmente a gente vai gostar mais de estar naquele espaço quando o nosso espaço tá mais bonito, quando é mais agradável, um ambiente que tá bem planejado, que tá bem projetado, onde a gente se sente super bem. Provavelmente é um lugar que tu vai querer convidar mais os teus amigos, a tua família, então vai te incentivar a utilizar mais esse espaço no dia a dia. Então sim, quando a gente investe mais no nosso espaço, a gente por consequência usa mais ele. Então é um investimento que sim se paga. Bom, então vamos lá, antes de a gente entrar mais a fundo aqui, pra eu mostrar pra vocês, eu trouxe de novo alguns materiais que eu sei que vocês gostam de ver. Então, antes de eu começar a mostrar materiais aqui pra vocês, eu quero só falar de duas situações que primeiro tu precisa avaliar qual que é o teu caso, né? Então, quando a gente tá falando, por exemplo, de um imóvel alugado, eu não recomendo, principalmente se é um imóvel que, eu sei que eu tô alugando esse imóvel aqui porque meu plano não é ficar aqui por muito tempo. Depois eu quero, sei lá, comprar um imóvel ou quero me mudar pra um espaço maior, alguma coisa assim. Então, a minha indicação não é que tu faça um grande investimento em algo que depois você não vai conseguir levar junto. Então, por exemplo, assim, tu pode investir mais em materiais, em acabamentos nobres, de coisas que tu vai poder levar junto, de um mobiliário solto, né? Uma poltrona, um sofá, uma cadeira, uma mesinha, enfim, coisas que tu vai poder levar depois pro teu espaço mais definitivo, ou nem que não seja o espaço mais definitivo, mas pra onde tu for. Então, sempre os maiores investimentos, quando a gente fala de imóveis alugados ou que não são tão permanentes, né? Em coisas que depois tu consiga levar. Ou então, se for o teu, não, isso aqui é uma coisa bem permanente, ou a gente usa demais, é um espaço pra toda a família, a gente tem que aproveitar e tal. Cara, faz um investimento porque realmente vale a pena, aquilo é pro uso, aquilo é pra realmente gerar momentos agradáveis, né? Então vale a pena a gente fazer investimento em materiais mais nobres, acabamentos mais nobres. E eu quero começar aqui mostrando pra vocês algumas coisas, até pra vocês entenderem um pouquinho da diferença de estética entre as coisas. Bom, então vamos falar um pouquinho agora de materiais, tá? Eu vou começar falando das marcenarias fixas, porque é sempre a nossa predominância. Então, se tu já me conhece um pouquinho, tu já sabe que a gente começa sempre por aqueles elementos que predominam dentro do espaço. Então vamos começar pelas marcenarias fixas, vou começar pelas cores lisas, tá? Basicamente, gente, a gente pode fazer, inclusive pode me botar aqui nos comentários, né, do vídeo, se tu quer um vídeo específico, né, pra eu explicar mais sobre os acabamentos de marcenaria, tá? Mas assim, basicamente a gente vai ter dois grupos de acabamentos, né, que vai ser as melaminas, que vai ser as chapas de MDF que já vão vir com acabamento pronto, e a gente vai ter os acabamentos que vão ser de pintura, tá? Então é basicamente isso. Quando a gente fala de um acabamento de melamina, gente, a finalização, o toque nunca vai ser igual do que se a gente estiver falando de uma pintura. E aí eu vou falar aqui pra vocês especificamente das opções que a gente vai ter de pintura, que são sim acabamentos mais nobres, tá? Então a gente vai ter um dos meus favoritos, tá? Pelo vídeo vocês não vão conseguir ver a diferença, isso aqui é uma coisa que a gente vê mais pessoalmente, tá? Então um dos acabamentos que eu gosto muito de pintura
é o acabamento de microtextura. Então é um acabamento mais nobre, que é também mais resistente, então funciona super bem para uma cozinha, por exemplo, que é um local onde a gente vai usar muito, a gente vai estar trabalhando com muitos utensílios ali, então corre risco de riscar mais uma laca, então eu prefiro estar trabalhando com uma microtextura, tá? Que é um pouco mais resistente, e a gente vai ter esse acabamento muito bom nas laterais, né? Nessas bordas das gavetas, das portas, a gente vai ter esse acabamento maravilhoso, tá? Impecável. Então, gosto muito de trabalhar nesses casos com uma microtextura. Também gosto muito de trabalhar com uma microtextura quando a gente tá falando de um quarto infantil, por exemplo, né? Então, geralmente as crianças brincam no quarto, né? É um espaço que elas utilizam bastante, então não dá pra gente colocar laca, porque vai ficar mais frágil, né? O acabamento. Então, a microtextura é uma das que a gente mais usa aqui no escritório nesse sentido. E aí, complementando, né, essa parte de pinturas, a gente tem a parte de laca acetinada e a gente tem a parte de laca brilho, tá? Então, qual que é a diferença? É justamente que a laca brilho, ela vai ter essa reflexão, tá? As duas riscam igual, tá? Essa coisa de riscar, mas a laca alto brilho sempre vai aparecer mais o risco do que a laca acetinada. A laca alto brilho, gente, é um acabamento belíssimo, tá? Deixa muito elegante, fica um acabamento super nobre na marcenaria, fica muito refinado, né, quando a gente usa laca alto brilho. Não vai combinar com todos os estilos, né, uma coisa mais industrial, por exemplo, ou mais rústica, não vai combinar a laca alto brilho, mas é um acabamento belíssimo, tá? Então, esses basicamente são os acabamentos mais nobres quando a gente tá falando de trabalhar acabamentos de marcenaria. Quando a gente entra pra linha dos amadeirados, então só pra exemplificar aqui pra vocês, de novo, os amadeirados é a mesma coisa, né, que a gente tava falando dos lisos, então a gente tem um acabamento que vai vir pronto já a chapa de MDF, então ela é uma imitação da madeira, tá? Hoje a gente consegue, as melaminas amadeiradas são mais fiéis, mas, gente, nunca vai se igualar à natureza, tá? Então aqui a gente tem uma melamina madeirada e aqui eu trouxe pra vocês uma chapa de MDF que tá laminada com uma lâmina de madeira natural mesmo, tá? Então essa aqui é um carvalho. E aqui pra mostrar pra vocês um pouquinho como que é, né? Qual que é a diferença. Então quando a gente tá trabalhando com uma lâmina de madeira natural, a lâmina ela vem assim, ó, então ela é super fininha. E aí essa lâmina precisa ser aplicada sobre, no caso se a gente tem, né, um MDF cru, então essa lâmina ela vai ser aplicada em cima do MDF cru. A gente consegue trabalhar superfícies belíssimas, curvas, quando a gente tá usando a lâmina de madeira natural, tá? A gente consegue acabamentos belíssimos nesse sentido. E, gente, o mais bonito é justamente essa marcação natural do veio, né? Então, quando a gente tem a lâmina de madeira natural, a gente tem realmente esse toque da madeira, a gente sente que é madeira de verdade quando a gente passa a mão. A visual o catedral, né, do veio da madeira que a gente chama, que é essa parte mais aberta. A gente consegue trabalhar também pra quem gosta de uma coisa mais fechadinha, assim, a gente pode trabalhar com opções de linheiro. Enfim, a gente tem muitas opções pra gente trabalhar dentro da lâmina de madeira natural. E uma coisa legal também que a gente consegue fazer na lâmina de madeira natural é que a gente consegue personalizar mais. O mesmo vale pra laca, né, porque a gente consegue trabalhar com um catálogo enorme de cores. Bom, então vamos lá, pra ilustrar pra vocês como que a gente escolhe os acabamentos quando a gente tá trabalhando com uma melamina, por exemplo. A gente escolhe de um catálogo que vai ter algumas opções padrão, então tem muito mais opções do que essas, mas isso aqui é só pra ilustrar pra vocês. Quando a gente tá trabalhando com uma pintura, né, seja uma laca ou seja uma microtextura, a gente escolhe como esses acabamentos, a gente escolhe de um catálogo de tintas. Então a gente tem muito mais opções de cores, a gente consegue fazer um mobiliário também muito mais personalizado, a gente consegue combinar melhor as tonalidades, então a gente consegue personalizar muito mais. E o mesmo vale para a lâmina de madeira natural, né? Porque enquanto na melamina a gente vai escolher de um catálogo que vai ter uma gama ali de opções, as lâminas de madeira natural a gente tem... Como é que eu derrubei tudo no chão? Gente, tô atrapalhada. Então vamos lá, lâmina de madeira natural, tá? A gente vai ter muitas opções, mas muitas opções mesmo, tá, gente? Então a gente vai ter um catálogo maior. E a lâmina de madeira natural tem uma outra coisa que é muito legal de a gente trabalhar, que a gente pode tonalizar essa lâmina também, né? Então a gente pode escurecer ela um pouquinho, caso a gente deseje. A gente pode clarificar essa lâmina de madeira natural. Então a gente consegue fazer algo muito mais personalizado, mas não só por personalizar, mas por a gente conseguir ter um ambiente mais sensível, né? Visualmente mais acolhedor. A lâmina de madeira natural, ela tem esse toque, gente, muito gostoso, o toque da lâmina de madeira natural, né? Porque é madeira de verdade, não é imitação. Então, isso faz uma diferença enorme e todo
mobiliário que a gente vai fazer na lâmina de madeira natural vai ser uma coisa muito atemporal. Então vale muito a pena porque, gente, madeira não sai de moda nunca na vida. É algo que dura pra sempre. Então é um investimento, sim, muito legal de a gente trabalhar. Vamos falar aqui das pedras, tá? Vou falar agora especificamente de pedras naturais e de pedras artificiais. Gente, pedras naturais são as minhas favoritas, tá? Eu tô com duas aqui pra exemplificar pra vocês, que são... Essa aqui, inclusive, é um que tá com acabamento levigado, tá? Então ela é mais fosquinha, assim, ela não tem aquele acabamento brilhoso. Gente, a pedra natural, tudo aquilo que é natural, né? A gente nunca consegue imitar a natureza fiel como ela realmente é. E tudo aquilo que é natural tem essa coisa do movimento mesmo, né? Que a natureza vai produzir. Então a gente vai ter um veio muito específico, muito diferente, a gente vai ter essas tonalidades. Então olha que belíssima essa pedra, gente. Ela é um cinza meio chumbo, ela tem esses tons de rosa, né? Branco junto, esse veio, né? Ele pode ser mais alongado, ele pode ser um veio mais abertinho, enfim, vai ter diversas características, né? As pedras, cada uma delas vai vir com uma tonalidade completamente diferente, dependendo do lote que a gente vai estar adquirindo, então também vai ser um produto super personalizado. E a gente consegue dar um efeito belíssimo no ambiente, gente. E é, assim, completamente atemporal, né? Pedras são um clássico, mármore, pra sempre mármore vai ser belíssimo, não existe enjoar de mármore, não existe sair de moda, né? São elementos que daqui a muitos anos ainda vão ser muito bonitos, principalmente se bem cuidados. E aí muita gente tem, inclusive, né, esse medo assim de vou usar a bancada de pedra, né? Gente, as pedras artificiais, tá? Aqui tô, inclusive, com um Decton pra mostrar pra vocês. Então, as pedras artificiais certamente vão ter uma durabilidade maior, no sentido de que elas são mais resistentes a risco, a mancha. Ela é uma pedra feita especificamente pra isso. Mas não que a gente não consiga trabalhar com pedras naturais que também sejam extremamente resistentes. Então eu tô aqui, inclusive, com uma que a gente gosta muito de utilizar em bancadas, tá? Que é o quartzito Perla Santana. Por ser esse material, né, quartzito, é extremamente resistente, é super indicado pra gente usar em bancada de cozinha, pode usar em bancada de consultório, essa pedra aqui também. E, gente, pedra natural é pedra natural, né? Então a gente sempre vai ter esse acabamento belíssimo, a gente vai ter essa pegada mais clássica, mais requintada, elegante, né? Então sempre é muito bonito. É tipo aquela roupa básica que nunca sai de moda, que a gente sempre vai ser maravilhoso. Bom, falando um pouquinho de tecidos agora pra vocês, eu tô aqui com um monstruário de tecidos neutros, que são tecidos de alta performance, tá? Então, se tu não conhece ainda, isso aqui é uma linha muito legal pra gente trabalhar, principalmente pra quem tem criança, pra quem tem cachorro também, que circula dentro de casa, né, que vai subir em cima dos estofados. Por quê? Porque esses tecidos de alta performance, eles são de fácil limpeza. Vai ser um material, ele é um material com investimento mais alto, mas também vai te durar muito mais e vai ser muito mais fácil de tu tá higienizando no teu dia a dia, né? Então, mesmo com a blindagem, os estofados que não têm o tecido de alta performance ainda podem ser mais sensíveis, né? E quando a gente tá trabalhando com tecido de alta performance, realmente fica super tranquilo, tá? Então, a criança riscou com caneta em cima, não tem problema, né? Vai sair super fácil. O cachorro subiu com as patas sujas em cima do sofá, não tem problema, né? Então, ele é um tecido que é feito justamente pra isso. Então, vale sim o investimento, quem não quer ficar se estressando, assim, no dia a dia da rotina mesmo. Se tu tá curtindo esse vídeo, já deixa aqui o teu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, já te inscreve, ativa lá as notificações do sininho lá pra tu receber nossos vídeos toda semana. E era isso, vamos continuar o conteúdo. Outro material super nobre, né, quando a gente fala de tecidos, é o couro natural, né, gente? Sempre belíssimo. São mobiliários atemporais, que vão durar muito, que vai ser super confortável também. Claro, às vezes em dia quente tem gente que não gosta tanto. Eu, pessoalmente, gosto de usar o couro natural, mas em alguma poltrona, alguma coisa assim, no sofá de sentar mesmo, eu prefiro trabalhar no tecido, né? Não tanto no couro, justamente mais para os dias quentes, assim. Mas o couro é um material que sempre vai ser belíssimo, sempre a gente vai gostar muito. A textura dele é muito gostosa, traz muito essa questão do aconchego também pra dentro de casa. E é um material que não vai enjoar nunca e que vai realmente trazer esse aspecto mais de refinamento, de elegância pro espaço, né? Então a gente gosta muito e sim, são mobiliários que não vai ter tanto problema de sujar, né? Tá numa área gourmet, pode passar um paninho, super fácil de higienizar, então vai ser também muito durável. E, gente, acima de tudo, né, quando a gente
fala de estética e a gente fala de utilizar materiais nobres pra gente compor a estética do nosso ambiente, a gente tá falando de ter um ambiente que vai permanecer bonito por muito tempo. Então é aquele ambiente que tu vai projetar, que tu vai planejar, que tu vai fazer um investimento inicial e que depois de muitos anos tu vai entrar naquele espaço e tu vai dizer assim: nossa, mas tipo, ainda é bonito, ainda é muito gostoso, né? Tipo assim, não sai de moda, né? Então é um espaço que tu não tá planejando pra durar só um pouquinho, é um ambiente que tu tá planejando pra durar muito tempo, e tudo aquilo que é muito durável, a gente vai conseguir usar muito, né? Então lembra daquele raciocínio do valor? Então, cara, se eu consigo usar muito, realmente é um investimento que vale a pena. Coloca aí no teu planejamento, usa assim materiais nobres pra fazer a composição do teu espaço, além de belíssimo, vai ter uma ótima durabilidade. Bom, era isso, espero muito que vocês tenham gostado. Já vou deixar aqui minhas redes sociais, se tu ainda não me segue, já começa a me acompanhar por lá, porque eu produzo conteúdo todos os dias e eu tenho certeza que tu vai adorar. E até a próxima semana pra gente tomar nosso cafezinho junto.